Meu filho tá chorando. E agora? Eu preciso acolher, eu preciso deixar chorar, eu preciso abrir o Google e fazer uma pesquisa do que eu preciso fazer. E agora, o que eu faço? Muitas vezes a gente tenta parar o choro de uma criança, ou porque a gente não tem consciência da importância do choro, ou simplesmente porque a gente está preocupado com o que é que as pessoas que estão ao redor vão pensar. Mas a criança tem que ter a liberdade de sentir o que está dentro dela, chorar para poder se acalmar. O primeiro passo é a gente olhar para essa potência das crianças e compreender que a infância é capaz, que a criança é capaz de lidar com questões desafiadoras no tempo dela e do jeito dela. E aí nosso exercício de entender qual é a especificidade da infância, em que ambientes ela tem segurança para fazer isso. Só que tem uma questão que o choro incomoda mesmo. E nós adultos, a gente não está sempre disposto a ficar ali 40 minutos, uma hora, escutando o choro de uma criança com a maior paciência do mundo. Você não precisa fazer isso todas as vezes, mas quando você tiver tempo, quando você estiver num lugar adequado, deixa seu filho extravasar, chorar até a última gota. Uma coisa muito importante e que eu acho que vem antes de tudo isso, de você se preparar para acolher esse choro, você olhar, é de fato essa conexão que a gente tem com as crianças. E aí a dica é, o seu filho não está fazendo um escândalo por causa de uma coisa boba. Esse não é o motivo. Então não incentive ele a achar um motivo bobo para um problema que na real está lá dentro dele e é profundo. Agora a gente, como pai e mãe, uma pessoa que está muito perto e muito conectada com essa criança, talvez a gente consiga ajudá-lo a identificar o problema real. E aí você tem que fazer perguntas mais inteligentes. Como você tem se sentido com relação à sua escola? Como você tem se sentido com relação ao nosso horário de acordar, que de repente está muito corrido? E aí você vai tentando trazer ele para o sentimento real dele, daquilo que realmente está incomodando. Hoje a gente vê muitas realidades familiares que o adulto passa pouco tempo de qualidade com a criança. Às vezes tem até uma quantidade de tempo bacana, mas o tempo de qualidade, que é aquele tempo olho no olho, que a gente se conecta, que a gente está junto com o celular distante, sem receber coisas de fora, mas é um momento verdadeiro de inteireza, porque criança é inteireza. Criança, ela está presente em tudo que ela está fazendo, de cabeça, mãos e coração. E ela nos convida a essa conexão, numa vida que a gente hoje vive desconexões. O choro também faz parte da aprendizagem, né? O que eu aprendo quando eu choro? Eu aprendo a me conhecer, é uma reconexão comigo mesma. Eu estou sentindo alguma coisa e eu preciso me expressar de alguma forma. Muitas vezes eu não sei como, porque ainda não aprendi. Considerando também as diferentes faixas de idade. Então, a primeira infância, a gente fala aí dos 0 aos 7 anos. Do 0 aos 3 tem uma especificidade. É um bebê, ele ainda está conectado com essa mãe ou com esse cuidador. Então, essa criança precisa de uma intervenção. E que não precisa estudar e saber dados científicos. Se conectando, abaixando, estando junto, brincando junto, você vai saber. Além de ser uma maneira de deixar a criança extravasar o que ela tem, as tensões que tem dentro dela, é uma forma também de deixar a criança se perceber e resolver a sua situação sozinha. Porque esses conflitos começam quando criança e vão até a idade adulta. E aí, se aquela pessoa adulta nunca deu conta dos sentimentos dela quando criança, ela não vai dar conta quando adulto. Vai ser muito mais difícil na fase adulta a pessoa se permitir chorar. A gente não fala que criança faz birra, porque birra é um movimento intencional e a criança ela tá descobrindo como agir no mundo. Ela só está entendendo quais são as minhas formas de expressar como eu me sinto. Vai ser um pouco mais simples, por exemplo, quando ela chegar numa adolescência e ela ter uma frustração muito grande. A gente vai ali na adolescência, a gente começa a ter sentimentos que a gente não tinha antes. E muitas vezes causa, nossa, o adolescente ele é revoltado. Mas por que é difícil? Já é difícil porque é tudo novo, então é difícil e vai ser sempre difícil. Agora imagina você chegar nessa fase que já vai ser difícil sem se conhecer, porque alguém sempre
calava o meu choro, né? Calava a minha forma de me expressar. Nos coloquemos em uma relação horizontal com as nossas crianças, mostrando para elas que nós também somos vulneráveis, nós também temos desafios e nós também choramos. Então eu acho assim, para você que está pensando nesse assunto sobre o choro, a primeira medida, nunca mais diga para uma criança, não chora, vai ficar tudo bem. Chora, que vai ficar tudo bem. E a gente também tem que perceber quando esse choro do filho, como ele reverbera na gente, na verdade. Porque se aquilo faz muito mal para o adulto que está ali em contato com a criança, por vezes talvez não seja melhor para a criança. Então, o grande processo é você olhar para si e como você pode ter confiança para ajudar essa criança a desenvolver a inteligência emocional, para entrar em contato com essa emoção. Mas você tem que confiar que essa escolha é a melhor escolha para você e para a criança. Se isso te faz mal, vale a pena dar um passo para trás e talvez não deixar chorar naquele momento e olhar como isso reverbera para você. As crianças, elas são grandes mestras para a gente poder olhar para a nossa vida e ver como que a gente pode ser diferente, como a gente pode ocupar esse mundo de forma diferente, gerando impactos positivos. Não é um caminho fácil você se dispor a escutar o choro de uma criança, mas de todos os esforços que a gente faz para educar uma criança desde que ela nasceu, cuidar das emoções do seu filho vale muito a pena.